Fala, meus queridos alunos, professor Bruno Oliveira aqui na área. Na aula passada a gente parou aqui nessa discussão sobre senso comum e conhecimento científico. Qual é a importância de cada um? Na verdade, a gente já sabe que são conhecimentos diferentes. Então, em situações do dia a dia, onde eu não preciso envolver algo científico por trás, o conhecimento do senso comum ele é muito bem-vindo, ele é muito bem válido. Por exemplo, se você vai abrir uma porta, você não precisa pensar qual é o ângulo que você tem que fazer na maçaneta para poder girar a maçaneta da porta. Então simplesmente você vai lá no automático e gira para baixo e tchau, né? Abriu a porta. O senso comum ele é baseado em crenças, né, populares e saberes da tradição. Já o conhecimento científico ele é adquirido através de quê? De pesquisa, né? De uma fundamentação muito bem rígida e com rigor crítico. A gente não pode falar que algo é científico sem passar pelo método científico. Falei para vocês sobre o pensamento crítico, que simplesmente é você observar os fatos, a gente olha para o céu e a gente começa a ver desenhos nas nuvens. Só que é apenas uma mera arrumação da natureza. Isso é a pareidolia. São estímulos vagos em que a nossa mente quer dar um significado ultra específico. É onde a gente gosta de ver coisas aonde não existe. Inclusive, depois que você aprende sobre pareidolia, você para de ter medo de vultos, de fantasmas, de aparições ou coisa desse tipo, porque você sabe que a nossa mente ela tenta dar significados para coisas que ainda não está muito claro. Então, se você tira uma foto atrás de uma vegetação e as folhas, né, aparenta aparecer um rosto, coisa do tipo, é muito provável que as pessoas do senso comum vai dizer, não, né, aquilo ali é o rosto de fulano que morreu, que apareceu ali. Ele gostava de frequentar, então as pessoas gostam muito do misticismo, né? Durante toda a história da humanidade, o ser humano ele foi sedento por coisas místicas, coisas sobrenaturais. Só que a ciência, ela foca apenas naquilo que a gente pode comprovar. Não é que a ciência seja a verdade absoluta, mas ela busca essa verdade a todo tempo. Então o que nós temos mais próximo da verdade é baseada num método científico. Então não é simplesmente acreditar por achismos, mas acreditar por evidências científicas. Então vamos falar desse método científico aqui. Isso é uma das etapas mais importantes para qualquer pessoa que deseja ser um pesquisador. E é importante que a gente já traga esse senso científico para as crianças. Então nós temos aqui, o primeiro de tudo é a observação. Então a criança por si só ela já é boa observadora. A criança ela gosta de explorar o ambiente à sua volta. A criança é manipuladora, ela gosta de pegar nas coisas, de verificar, de sondar o que é que está diante delas. Segundo ponto, aquilo vai gerar uma dúvida na cabeça da criança. Por que tal coisa está acontecendo? Essa dúvida, esse incômodo por descobrir a resposta, a gente chama isso de problema. Então até vocês, quando se tornam pesquisadores, quando vocês vão fazer um artigo científico, quando vocês vão fazer um resumo expandido ou qualquer outro trabalho acadêmico, vocês têm que seguir essas etapas. E depois você vai formular hipóteses. Hipóteses são perguntas que possivelmente você vai verificar depois para ver se você acha as respostas disso. Será que foi por isso? Será que foi por aquilo? Será que só acontece nessa situação? Em outra situação, será que dá o mesmo resultado? Mas para testar essas hipóteses, a gente tem que fazer os experimentos. A experimentação, ela vai trazer o quê? Resultados. Uma coisa importante para vocês que estão na área da ciência é que resultado negativo também é resultado. A gente acha que um resultado só é significativo para a ciência se esse resultado ele for um resultado positivo. E não. Quando eu tenho um resultado negativo, aquele resultado também é importante, porque mostra que aquilo não funcionou. E no final das contas, a gente vai ter uma conclusão baseada em um método. Então saiba que um método científico ele é um processo organizado e sistemático no qual a ciência ela busca encontrar a verdade, porque simplesmente a gente não se baseia em achismos, nem crenças, nem saberes da tradição. A gente se baseia num método que é rigoroso e que a comunidade científica utiliza ao longo do planeta, né? Então, observação crítica do objeto, formulação de perguntas e hipóteses, dedução e elaboração dos possíveis resultados, experimentação para testar suas deduções, conclusão baseada em hipóteses aceitas ou negadas. Foi aquilo que eu falei. O resultado ele pode ser um resultado positivo e resultado negativo, que também tem sua importância. E depois nós temos a documentação das etapas para comprovação por outros cientistas. Muitas vezes você vê um artigo, algo que foi publicado numa revista, coisa nesse sentido, que
ele é acadêmico, mas ele não tem uma grande relevância na comunidade científica, porque ele não passa pela parte da reprodutibilidade. Quando você vai reproduzir de novo esse experimento, eu não tenho os mesmos resultados. Antigamente se acreditava que a vida ela surgia espontaneamente da matéria bruta, da matéria inanimada. Pois é, por incrível que pareça, há algum tempo atrás as pessoas acreditavam nisso. Por exemplo, eles acreditavam que os sapos eles surgiam do lodo do rio. Eles acreditavam que lá existia uma força vital do além que formava os sapos. Por exemplo, eles acreditavam que o piolho surgia da própria cabeça da pessoa. Se criasse fungos em cima de um pedaço de pão, um pedaço de bolo que você deixava guardado ali, sei lá, em cima da mesa, eles acreditavam que o próprio bolo tinha uma força vital do além que gerava os fungos. Então, quando a gente observava carnes, um pedaço de carne que ficava solto no ambiente, ele estava cheio de larvas. Então, eles acreditavam que aquelas larvas surgiam da própria carne. Isso ficou conhecido como teoria da geração espontânea ou abiogênese. Só que outros cientistas começaram a questionar. É uma das etapas importantes da ciência, é o questionamento, porque simplesmente pode vir outro cientista e refutar aquilo que outra pessoa está dizendo que é verdade. E ele diz, tá, beleza, você está dizendo aí que a carne tem essa tal de força vital que está gerando as larvas, então vamos fazer o seguinte, bora tampar esse pote. E detalhe, não criava nenhum tipo de larva, que as moscas não entravam. É muito óbvio, né? Só que o cara que defendia essa teoria, ele dizia, não, mas você tampou, então você não deixou o ar entrar. No ar é que tem a tal da força vital. Se você tampou, a força vital não entra. Então veja que os cientistas começaram a readaptar experimentos antigos para poder provar que realmente essa força vital era uma balela. Então vamos fazer diferente. Vamos pegar o mesmo pote, vamos colocar a carne dentro, vamos tampar agora com gases. Gás, tipo gás estéreo. Quando a gente se arranha, a gente vai fazer o curativo com gás. A gás é interessante por quê? Porque ela tem aquelas linhas, né? E tem espaços. E nesses espaços dá para passar o ar. Só que não dá para passar as moscas. Então, ao cobrir com gás, ele percebeu que dava para o ar entrar, mas as moscas não. E no final das contas, não tinha larva nenhuma. Então veja, a ciência ela vive muito disso, né? Chega um cientista e diz que isso aqui é dessa forma, aí chega outro cientista e vem e refuta aquilo, modifica o experimento justamente para que a gente chegue o mais próximo da verdade. E simplesmente se eu deixo o pote aberto, as moscas entram, depositam seus ovos e vai ter um monte de larvas. Então, através desse experimento aqui, foi a base para a gente identificar que um ser vivo, ele só nasce a partir de outro ser vivo a partir da reprodução, e não que um ser vivo vai nascer misteriosamente por essa tal de força vital que eles acreditavam. Então aqui só foi um exemplo, né, de como a ciência ela funciona. A partir do resultado dos experimentos, a gente vai dizer se algo é verdade ou não. E inclusive depois disso daqui, mesmo a gente provando que as moscas não entravam por causa das gases e não geravam as larvas, surgiu um microscópio. E a gente sabe que o surgimento do microscópio, a gente consegue ver, né, um mundo microbiano. E mesmo que não entre as moscas, nem coloque os ovos, se a gente for olhar aquela carne que está dentro do pote, ela vai ter micro-organismos. Então veja, na comunidade científica há pessoas que entram em consenso e aqueles que divergem sobre o mesmo fato. Então aqui tem um exemplo que eu coloquei para vocês. Olha só como a gente faz um método científico para criança. A professora Joana, do terceiro ano, trabalhava na disciplina de ciências o conteúdo de água. E para que seus alunos aprendessem sobre a importância desta para os seres vivos, ela também discutia com eles a presença desse líquido no corpo humano e nos vegetais. Então trouxe uma situação problemática para a sala. Ela apresentou um vasinho de violeta e perguntou aos alunos: como podemos fazer para descobrir se as plantas possuem água? Olha que legal que a professora fez, né? Ela aguçou a curiosidade da criança. Será que tem água dentro? Como a gente pode fazer? Os alunos sugeriram várias ações. A professora as listou e montaram um planejamento
de pesquisa. Isso aqui tem uma etapa bastante importante, é se planejar para poder fazer a pesquisa científica, os experimentos. Depois de muitas tentativas, acertos e erros, alguém sugeriu que fosse colocado um saquinho de plástico para ver se a planta suava igual os seres humanos. Chegaram à conclusão de que a plantinha tinha água dentro, em seu caule e em suas folhas. A professora conduziu seu trabalho de forma a despertar a curiosidade dos seus alunos e estimular a experimentação. A conclusão a qual chegaram foi apresentada de forma contextualizada e deu origem a várias outras hipóteses. A gente acha que para fazer ciência precisa de coisas mirabolantes. E hoje com a internet você pode pesquisar vários experimentos simples que vocês podem usar com as crianças. Então não esqueça disso. Primeiro passo, observar. Segundo, perguntar. Terceiro, formular hipóteses. Quarto, prever os possíveis resultados. 5, analisar o teste, os experimentos. E 6, repetir. Eu preciso repetir várias vezes e ter o mesmo resultado para que eu possa dizer que aquilo ali é uma evidência científica. Mesmo que não seja comprovado 100% que é aquilo ali, mas é o que a gente tem mais próximo da verdade. O professor precisa, além dos conhecimentos dos conteúdos de ciência, ter a visão que seus alunos devem ter a capacidade de, como cidadãos, de avaliarem criticamente os efeitos da ciência e da tecnologia da sociedade. É muito comum a gente evitar temas polêmicos quando a gente vai trabalhar ciência. E nós temos também que mostrar para as crianças o que realmente é ciência e o que é uma pseudociência. Pseudociência é algo que não tem comprovação científica, ela não tem evidência satisfatória e as pessoas saem pregando aí como se fosse uma verdade. O que você pode fazer com os alunos? Pesquisar no livro didático, na biblioteca, publicações científicas, como foram feitos os experimentos, quais os impactos, formação de opiniões, debates e discussões, conversar com profissionais médicos, tudo isso ajuda a dar uma fundamentação teórica para o trabalho. Quais são os profissionais ou entidades que são a favor ou contra? Sempre quando você for fazer um texto, você tem que buscar referências de pessoas, de autores, de profissionais que já trabalham com este tema para fundamentar a pesquisa de vocês. Vou te mostrar alguns temas que são controversos no ensino de ciência. Primeiro, evolução. Sempre quando a gente vai falar de evolução, as pessoas costumam associar as crenças religiosas e dizer, a evolução não existe. E algumas pessoas acreditam que a ciência ela se contrapõe à religião, só que não. Quando a gente fala de evolução, a gente está falando de como as espécies se modificaram ao longo do tempo. A gente está se baseando depois que o primeiro ser vivo foi formado. Como foi que ele se adaptou até chegar nos dias de hoje? Outra, mudanças climáticas. Até hoje tem gente que diz que não existe aquecimento global, já vai ter outros autores que vai dizer, não, realmente as atividades humanas estão contribuindo intensamente para o aquecimento global. Então é importante a gente mostrar para as crianças que tem temas que tem gente que vai defender e tem gente que vai discordar. Mas o que é o mais próximo da verdade? É onde a gente tem o maior número de evidências e publicações na área. Por exemplo, ensino de sexualidade e educação sexual, né? A gente percebe que muitos pais hoje negligenciam isso e deixa para a escola fazer. E a gente pode ter muita problemática em relação aos valores culturais e religiosos. E hoje a gente está vivendo uma geração de quê? De mudanças de valores. As pessoas estão vendo o mundo de forma diferente. Questão de vacinação. Até hoje tem gente que não acredita no poder da vacina. Tem grupos anti-vacinas que acreditam que a vacina vai fazer mal. A questão da biologia de gênero também, que eu falei para vocês, que envolve questões éticas, de direitos humanos, genética e engenharia genética. Hoje a gente está vivendo na época dos transgênicos, a transgenia, a manipulação genética. Hoje a nossa alimentação é toda transgênica. Pega qualquer alimento que tem aí na tua casa e vê se tem um símbolo com um T. É um símbolo amarelo com um T bem grande. Aquilo é transgênico. O óleo de cozinha, né, até cremogema, papinha de criança tem transgênico. Isso quer dizer que aquele milho, sei lá, aquele alimento, ele foi geneticamente modificado por ação humana. E aquilo ali pode trazer um risco biológico para você. Então, o ensino da teoria do Big Bang, né, que acaba misturando muito com esse fator religioso também. E sem falar das teorias das conspirações. Por exemplo, pseudociência, que são pregados como se fosse verdade.
como o terraplanismo. Por exemplo, terraplanismo são o grupo de pessoas, né, uma corrente que acredita que a Terra não é redonda. Pasmem, diante de todas as evidências, de todos os fenômenos da física que a gente tem hoje, tem gente que acredita que a Terra não é redonda, ela é plana. Isso na ciência é chamado de quê? De pseudociência. É algo que não é ciência, mas ela é pregada aí como se fosse uma. Outra pseudociência se chama astrologia. Cuidado para não confundir astrologia com astronomia, tá? Astronomia é ciência. Astrologia é uma pseudociência. Ela não tem uma fundamentação, ela não tem um método. Se você gosta de ver o horóscopo, se você gosta de comprar aquelas revistinhas para ver se é um mapa astral, isso pode ser legalzinho de forma recreativa, mas saiba que aquilo ali, ela não tem nenhuma evidência de como a posição dos astros vai interferir na tua personalidade e coisas nesse sentido, né? Prever o futuro da sua carreira, como amor, felicidade, trabalho. Então, assim, são coisas muito genéricas e que pode ser aplicada a qualquer tipo de pessoa. E, inclusive, isso já foi rebatido várias vezes, mas as pessoas gostam de ser enganadas, né? É aquela coisa, se eu creio, logo estou certo. Você pode acreditar no que você quiser. Você pode acreditar no feijão voador e ter a certeza que isso é a verdade absoluta para sua vida. Só que para a ciência não é assim que funciona. Eu falei até que existe um cara chamado Forer. Forer, ele era um psicólogo que ele pegou um mapa astral de um signo desses aí e ele aplicou para várias pessoas, dizendo que estava batendo com o signo de cada um. No final das contas, era o mesmo mapa astral que foi aplicado para todos. E as pessoas disseram assim, não, super bateu comigo, minha vida é super assim. E na verdade, ele desenvolveu a teoria do efeito Forer, que afirmações genéricas, elas acabam dando atenção àquilo que fez sentido e desprezando aquilo que não deu sentido. Entendeu? Então, frases genéricas que a gente tende a encarar como muito específicas. E aqui, né, aquela pergunta que eu falei para vocês. A ciência é uma verdade absoluta? Não. A ciência não é uma noção absoluta e finalizada, mas é uma busca contínua pela compreensão baseada em evidências e métodos. Porque existe um método rigoroso, diversos cientistas estudando o mesmo fenômeno, não é simplesmente falar porque eu acho, falar porque me convém. Para um cientista é aqui, ó, tipo, se eu penso, logo existo. Se eu tô pensando, óbvio que eu existo. Para uma pessoa do dia a dia do senso comum, né? Se eu acredito, logo estou certo. E vou logo compartilhar os meus achismos e os meus fake news por aí. Então tenha muito cuidado no que você crê, que ela pode se tornar uma verdade absoluta para sua mente. Em vez de afirmar verdades absolutas, a ciência ela lida com teorias, modelos que são aceitos com base em evidência disponíveis até o momento. Então uma coisa legal da ciência é que ela pode ser reformulada o tempo todo. Então a ciência ela é muito passiva de quê? De revisão, de reajustes, de ser refutada. Aí aqui, né, é só um exemplo para vocês de uma experiência que você pode usar na sala de aula. Então, por exemplo, leva algumas sementes, né, de feijão, de vários outros sementes aí, né, de plantas. Primeiro ponto, observa, depois faz algumas perguntas, né? Como as sementes germinam? Por que as sementes não germinam? As sementes germinam? O que faz as sementes germinarem? Formular hipóteses. Se as minhas hipóteses vai bater ou não, né? A germinação das sementes depende da água e da temperatura, ou seja, ela é influenciada pelo ambiente, é uma das hipóteses. A germinação da semente dá origem a uma nova planta, certo? Aqui, prevê o resultado. A água é necessária para a germinação das sementes e do feijão. A temperatura baixa e a falta de luz afetam negativamente a germinação das sementes e do feijão. A semente de feijão irá formar uma nova planta. E aqui, prevendo o resultado, né? Considera as apresentações de mais resultados dos alunos para instigar a curiosidade. Então, você pode fazer com coisas simples, né? Sementezinhas de feijão, você pode estimular as crianças a participarem, a desenvolver ciência na própria sala de aula. Realizar o teste. Imitar as condições naturais para que aquela planta possa se desenvolver. Colocar as sementes na borda do vaso para ver o desenvolvimento do embrião. E aqui, repetir e tratar. Cada vez que eu repito, eu vou ter resultados diferentes. Por exemplo, eu vou ter um grupo controle, né, sem água e em temperatura ambiente. Uma segunda forma de fazer, com água armazenada da geladeira. Depois, sem água armazenada da geladeira. Com água em temperatura ambiente e sem água em temperatura ambiente. Eu posso fazer os mesmos experimentos em condições diferentes para ver se o resultado vai dar igual, se vai dar diferente. Então é assim que a gente faz ciência. Testes demandam tempo e participação ativa, né, do professor e dos alunos, e é importante fazer anotações e considerações. Então isso aqui é só um dos exemplos, né, mas você pode pesquisar vários outros aí na internet. Repetir e avaliar as hipóteses, que é importante, lembrando que os resultados eles podem ser resultados positivos ou negativos, e você discutir os conceitos
conceitos com base no experimento. Então, basicamente é isso. Vou deixar para vocês um exercício complementar. Esse exercício ele vai valer uma pontuaçãozinha para vocês, tá certo? No mais, um abraço do professor Bruno Oliveira. Tamo junto e misturado. Valeu, tchau, tchau, tchau.